vamos aqui para a palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a série de Espírito, do fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, que é um fruto assim na nossa vida, que a gente precisa para todos os dias. Nós já falamos aqui em Gálatas 5:22, nós já falamos aqui, meus irmãos, o primeiro, que foi domingo retrasado, que nós comentamos aqui sobre, qual foi o primeiro? Amor. E aí nós falamos que não é em vão, não é à toa, que a Bíblia já começa falando na série do fruto do Espírito, já o amor, que nós aprendemos que sem o amor de nada adianta. A Bíblia diz que sem o amor, de nada, vamos dizer assim, de nada tem valia. Se não tiver amor, do resto, meus irmãos, não importa. Então a Bíblia já começa com o fruto do amor. Mas nós falamos semana passada a respeito do fruto da alegria. Muitos talvez perderam a alegria. Pastor, eu não sou mais feliz, eu não tenho essa alegria. Mas a alegria que Deus dá é permanente e dura para sempre. E essa alegria também é uma coisa que estava faltando na vida de muitas pessoas. Pastor, eu não tenho alegria, eu não tenho mais esse motivo para sorrir. Mas aí nós estudamos a palavra e aprendemos na palavra de Deus que Deus tem essa alegria para você, amém? Aí se depois você quiser, pelo YouTube você pode ir lá pegar a mensagem, se você não ouviu, Deus vai falar muito ao teu coração. E hoje, o que nós vamos falar hoje? Põe para mim, gente, por favor, Gálatas 5:22, que hoje nós vamos falar a respeito, falamos primeiro do amor, falamos a respeito da alegria, e agora nós vamos estudar o quê? A paz. Põe lá para mim, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, e agora vem a paz. Quem precisa de paz aqui, diga amém. Eu falei de manhã, quem precisa de paz? A irmã deu até um pulo na cadeira. Eu, pastor, eu preciso de paz. Isso aqui é uma semente do fruto do Espírito, que olha aqui para mim, você vai concordar comigo. A gente precisa desse fruto todos os dias. Todos os dias a gente precisa desse fruto, não é uma vez ou outra não, todos os dias nós precisamos de paz. Sabe por quê? Porque todos os dias Satanás se levanta contra as nossas vidas para roubar, tirar de nós essa paz. Tem momentos da nossa vida que parece que tudo está bem, aí o diabo parece não, ele não quer ver a nossa felicidade, ele não quer ver você vivendo em paz. Então sabe o que ele faz? Aí ele começa a se levantar e começa a te perturbar para tirar a sua paz. Essa perturbação vem de qualquer lugar. Você sabe que o diabo é tão sujo que ele usa qualquer pessoa para perturbar você. Usa gente da família, do trabalho, da igreja, de todo lugar. Usa situações para roubar a sua paz, para tirar a sua paz. E eu falo para você uma coisa: se nós não tivermos firmes na palavra de Deus, o diabo consegue. E ele tem conseguido, infelizmente, o diabo tem conseguido roubar, tirar a paz de muitas pessoas. O que tem de cristãos desesperados, preocupados, ansiosos, o que tem de cristãos, estou falando de cristãos, tá? Pessoas de Deus, que conhecem a palavra, mas cristãos que estão assim perturbados, não de demônio, mas perturbados assim, pensativo, preocupado, ansioso. Meu irmão do céu, não está escrito. Jesus mesmo, ele escreveu em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos, preocupados com nada nessa vida, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir, e nem por nada. Jesus já ensina, não deixe o diabo tirar a sua paz. Várias coisas tentam tirar a nossa paz. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Sabe coisas que tiram a nossa paz? Por exemplo, ingratidão. É coisas que você faz por alguém, é claro, ninguém faz para receber alguma coisa em troca. A Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então o que a gente faz por alguém, por uma pessoa, a gente faz porque isso é bíblico. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Ajudar alguém, apoiar alguém, seja qual for a ajuda, seja espiritual, seja física, financeira, sei lá, ajudar uma pessoa que está necessitada, é um bem que a gente faz. Então a gente está cumprindo a palavra de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas assim, querendo ou não, você ajuda uma pessoa, você espera pelo menos um obrigado, um Deus abençoe, valeu por tudo. E muitas das vezes você ouve coisas daquela pessoa que você fala: poxa, eu ajudei tanto aquela pessoa e agora essa pessoa me trata assim, ela faz isso comigo. E é uma coisa que perturba você, é uma coisa que rouba a sua paz. Outra coisa que rouba a sua paz, boleto, dívida. Tira ou não tira a paz?
tira. Tem pessoas que perdem a noção, a pessoa fica doida, começa a cair cabelo, começa a ficar preocupado, começa a dar estresse na pessoa, coração começa a palpitar, a pessoa começa a ficar preocupada. Essa preocupação são coisas que acontecem na nossa vida realmente para tirar a sua paz. Você está indo tudo bem, está tudo fluindo, tudo dando certo, aí o diabo não quer ver a sua felicidade, e ele começa a vir, meus irmãos, com essas tentações. Se você pegar no dicionário, a palavra paz, ela significa tranquilidade, ela significa calma, significa sossego. Aí você diz assim: pastor, é isso que eu estou precisando, de calma, de sossego, de paz, tranquilidade, mas não estou tendo. É uma luta atrás da outra, é uma dificuldade atrás da outra. Eu vou mostrar para vocês 3 imagens, eu quero que você preste atenção nessas imagens que eu vou mostrar para você. Põe para mim a primeira imagem, por favor, põe aí. Olha esse lugar, você conhece esse lugar? Alguém já viu esse lugar? É o meu sítio. Amém, né? Glória a Deus, receba. Pai, o teu servo está pronto, hein? Brincadeira, sei lá onde que é isso aí, imagem pego na internet, ó. Mas esse lugar, ele transmite preocupação ou tranquilidade? Imagine você neste lugar, meus irmãos, andando de cavalo, brincando, pescando. Aí você diz: pastor, não gosto de campo, assim, de chácara. Tá bom, a gente melhora, põe outra imagem então, vai lá. Esse lugar, tá bom para você? Aí pastor, já começou a melhorar aí o negócio, hein? Água de coco no beiro da praia, essa água azulzinha, queimando do sol. Aí você fala: pastor, eu não gosto assim de sítio, nem de praia. Então vamos para um lugar mais reservado. Põe para mim a próxima imagem. Vamos lá, pessoal, presta atenção aí. Esse lugar, você até imagina já deitado nessa cadeira, né? Fala: pastor, eu nessa cadeira, pastor, eu fico 3 dias só nessa cadeira. Essas 3 imagens, o que essas 3 imagens elas representam? Uma única coisa: paz. Você olha para uma imagem como essa, ou como essas, você não pensa em nenhuma luta, você não pensa em nenhuma dificuldade, você não pensa em nenhum boleto. Você pode até ter pago um boleto para chegar aí. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou aqui na praia, mas só Deus sabe como é que está o cartão de crédito. Mas você não fica pensando no cartão de crédito quando você está na praia. Quando você está lá no sossego, você não fica pensando: meu Deus, eu tenho que pagar essa viagem. Não, você aproveita aquela viagem. Essa paz que você está sentindo, o lugar está te fornecendo isso. O local que você está te fornecendo essa paz. Só que eu digo para você, é essa paz que Deus quer nos dar? Também, mas não é o fruto do Espírito. Sabe por quê? Por que não é o fruto do Espírito essa paz neste lugar? Porque isso é uma coisa passageira. Depois que isso acabar e você voltar para sua casa, voltar para o seu dia normal, para o seu dia a dia, você vai voltar e vai entender que as coisas continuam. É a luta, é o boleto, é a preocupação, é a escola, é a criança, é o marido, é as dificuldades, e você começa a pensar: pronto, você já perdeu a paz. Então essa paz, que também pode ser uma paz que Deus pode te dar, porque isso aqui Deus não é contra, você está num lugar como esse, divertindo e tudo mais, mas é uma paz passageira, é uma coisa que dura pouco. Pastor, mas eu quero a paz que é de Deus. Essa paz nós encontramos na presença dEle. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós encontramos essa paz. Eu vou mostrar para você 2 versículos aqui, como para você entender como que a gente às vezes perde a paz. Vamos para Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Se eu não me engano, eu usei esse texto, esse versículo, essa semana agora, não lembro se foi quarta ou foi sexta-feira, que eu falei a respeito desse versículo. Mas eu vou contar a historinha rapidinho aqui, só para você entender, ó. Diz assim, Mateus 14, 22, que diz: logo depois, Jesus ordenou, ele deu a ordem aos seus discípulos, que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado, do oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Versículo seguinte: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Isso aqui aconteceu, mas na nossa vida acontece a mesma coisa. Você já percebeu que há momentos na nossa vida que as coisas fluem, as coisas começam a dar certo, as peças começam a se encaixar, mas como eu falei no início, o diabo não quer ver a sua felicidade.
O diabo não quer ver você feliz, o diabo não quer ver você bem. A Bíblia fala em 1 de Pedro, capítulo 5, que ele fica ao nosso redor, nos rodeando como um leão, tentando nos tragar. A todo momento, Satanás, ele procura nos derrubar. A todos os momentos, o diabo, ele procura tirar a nossa paz. E aí a Bíblia fala que sobre a ordem de Jesus e debaixo da bênção do Senhor, eles estavam indo lá para o outro lado. Repare, Jesus disse, vão para o outro lado. Eles tinham a bênção do Senhor. Eles tinham a palavra de Deus, assim como nós temos a palavra de Deus para avançar também. Ele disse, vocês podem ir, e nós temos essa palavra também. Avancem, vão adiante, pode ir, estamos debaixo da bênção do Senhor. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, o diabo não foi no começo e nem no fim, o diabo foi no meio do caminho. E no meio do caminho, Satanás, ele se levantou de uma tal forma, com uma tempestade, que diz a Bíblia, meus irmãos, que olha o versículo seguinte, levantou contra eles com um grande vento, e diz assim, o 25, põe aí, 25, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Olha o que aconteceu, diz assim, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram como, igreja? Como que eles ficaram? Apavorados, e exclamaram, é um fantasma, e gritaram com medo. Então repare bem, até então eles tinham acabado uma reunião, entraram no barco, tudo certo, com a palavra, e vamos adiante. Aí veio a tempestade. Essa tempestade fez com que eles ficassem apavorados. Em outras palavras, eles perderam o quê? A paz. Perderam a paz. Se você está sendo afrontado pelo inimigo, é claro que são coisas que vai tirar a sua paz. Como essa semana uma irmã, ela até contou o testemunho para mim, graças a Deus, para a glória do Senhor veio a vitória, mas essa semana a irmã contou para mim que ela enfrentou uma barra muito difícil. A polícia entrou dentro da casa dela com mandado de prisão para o filho, e ela falou, pastor, me ajude pelo amor de Deus, meu filho, eu não sei onde ele está, pastor, mas eu peço para o senhor que o senhor me ajude, a polícia acabou de sair daqui de casa com mandado de prisão para o meu filho. Então é uma situação que rouba a nossa paz, pelo amor de Deus. Você está lá, às vezes você já está enfrentando outras lutas, aí vem um negócio desse, é realmente para te perturbar. Eu falei, irmão, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, porque não existe outra coisa, você tem que buscar a Deus. Eu falei, vamos buscar a Deus, vamos orar por você, depois a gente ora pelo teu filho, depois nós oramos para essa situação. Primeiro eu orei por ela, Deus, dá paz para o coração dela. Eu falei, desse jeito, Deus, dá paz para o coração dela, tranquilize o coração dela. Segundo, visite o filho onde ele estiver, proteja ele e guarde de todo o mal. E terceiro, Jesus, toca no coração dele, porque o que ele tiver que resolver, que ele resolva logo. Passou uns 15 minutos, o filho ligou, mãe, ela falou, filho, pelo amor de Deus, onde você está? Mãe, eu estou bem, olha só, eu já estou entrando em contato com o advogado, para resolver o problema e tal, mas não era eu, e não sei o que mais, mas filho, pelo amor de Deus. Aí desligou, aí a irmã ligou, pastor, foi uma coisa assim de Deus, o senhor orou, 15 minutos depois meu filho ligou, dizendo que está bem, que vai resolver essa situação. Aí o filho voltou, se apresentou na delegacia, mostrou um vídeo provando que não era ele, aquela pessoa, e o delegado dispensou ele, falou, então tá bom, não é você, volta para sua casa. E aí ele falou o seguinte, mãe, esse foi um sinal de Deus, para eu voltar para a igreja. Foi, eu vou voltar para a igreja, vou abandonar esse mundo, vou abandonar essa prática, e vou voltar para os caminhos de Deus. Pensa numa paz que essa irmã sentiu na hora. O diabo de alguma forma, ele tentou roubar a paz, tentou tirar a paz, mas com a bênção de Deus, ele não conseguiu. Entenda que são situações como essa, que tentam roubar a sua paz. Há um tempo atrás, eu falei aqui para vocês, uns 4, 5 meses atrás, a Kelly entrou no banco, no aplicativo do banco dela, e ela viu que o dinheiro que ela tinha no banco estava bloqueado pela justiça. E quando ela falou, amor, está bloqueado o dinheiro lá, que não sei o que, o banco bloqueou, está lá escrito assim, bloqueado judicialmente. Eu falei, Kelly, o que você fez? Para bloquear judicialmente. E aí eu entrei com o advogado ele foi pesquisar, e aí foi ver que lá atrás, há 12 anos atrás, quando ela fez a primeira faculdade, alguns boletos que ficaram para trás, alguns meses que o pai dela não pagou, e ficou por isso mesmo. Ela terminou a faculdade e tudo, mas ficou lá pendente. Passados-se mais de 10 anos, aí a justiça de alguma forma conseguiu achar ela, bloqueou o valor.
E aí eu falei assim para o advogado, falei para um pastor amigo meu, falei, e agora, como é que faz? Ele falou, olha, primeiro nós vamos entrar com recurso para eles devolverem esse valor, desbloquear esse valor, e depois a gente vê como é que a gente resolve esse negócio. Eu falei, e tá quanto? Ele falou, olha, o valor é 3 mil e pouco, mas com o juros já está dando 10 mil. Aí eu falei assim, caramba, olha só, meu sogro sabia disso, ele já deu a mão da filha dela, já com boleto para eu pagar. Eu falei, se eu soubesse eu tinha esperado um pouco mais. Ela falou, já deu a filha com conta e tudo. Falou, minha filha, está aqui os boletos e tal, já me deu com conta. Se eu soubesse, eu não tinha casado, eu tinha esperado um pouco mais. Aí eu falei para o pastor, e o pastor foi e falou, não, vamos resolver. Graças a Deus, graças a Deus, o valor foi estornado e não precisou pagar nenhum centavo. E nessa dívida já não existe mais, amém? Mas se você perguntar para mim, se isso roubou a nossa paz, eu falo para você, roubou. Tirou a paz. Fez Jesus, isso está roubando a nossa paz, isso está tirando a nossa paz. Mas é o que eu falei, o Satanás ele usa situações, até de tempos, como esses tempos, até uma irmã da igreja, ela falou, pastor, eu fui processada. Ela chegou na igreja e disse, pastor, eu fui processada. Eu falei, por quê? Falei, pastor, por causa de um problema que aconteceu há 12 anos atrás, que para mim esse problema já estava resolvido, já estava certo. Quando foi essa semana, o rapaz da justiça foi lá, você foi intimado, você vai ter que comparecer ao fórum, porque você vai prestar não sei o que, depoimento lá. Ela falou, pastor, estou sendo processada. E ela falou, pastor, isso está roubando a minha paz, eu não estou conseguindo dormir à noite. Ela falou, estou com insônia, eu não consigo, quando eu pego no sono, eu lembro do problema, pronto. Aí para eu dormir de novo, pastor, quando é 6 horas da manhã, eu estou de olhos abertos, eu não consigo dormir. São situações que tiram a nossa paz, lutas que tiram a nossa paz. É o filho que sai de casa, você não sabe para onde está, você não sabe o que ele está fazendo, aí você começa a ficar preocupado, começa a ficar ansioso. E é o pior problema de quando a gente perde a paz, é quando você olha assim com os seus olhos naturais e você não vê nenhuma saída. Você olha assim e fala, eu preciso resolver, mas você não vê nenhuma saída. E aí isso vai roubando a sua paz. Aí você vai ficando ansioso, preocupado, você vai ficando angustiada. A mesma coisa aconteceu aqui com os discípulos. Estava indo tudo bem, até que se levantou a tempestade. Pronto, essa tempestade já roubou a paz dos discípulos. Porque diz a Bíblia que de paz que eles estavam, já foram para apavorados. E disseram assim, é o Senhor? Não, é um fantasma, é um fantasma. Gritaram com medo. Versículo seguinte, diz assim, nesse instante, disse Jesus, coragem, sou eu, não tenho o quê? Medo. Ele disse, gente, perca a paz não. Gente, tenha medo não, sou eu. Aí o Pedro respondeu, se é o Senhor, disse Pedro, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Resposta de Jesus, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água, em direção a quem? A Jesus. Então naquele momento, o Pedro disse, se é o Senhor mesmo, a tempestade lá rolando, se é o Senhor mesmo, faça eu ter contigo. Olha a paz que Jesus deu, pode vir, vem em minha direção, vem até mim. Ele desceu do barco, começou a andar sobre as águas. Se ele estava andando sobre as águas, é porque naquele momento ele estava em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, você não fica olhando para as tempestades que estão ao seu redor. Quando você está em paz com Deus, você não se preocupa com aquilo que está acontecendo. Pode estar o mundo desabando ao seu redor, mas você não perde a paz. Você não perde, meus irmãos, a sua posição diante de Deus. Como diz até a própria palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Então essa paz que você tem em Deus, faz que você não se preocupe com as situações que estão acontecendo. Está acontecendo. E você não está em paz porque às vezes está tudo bem. Você está em paz porque você confia. Lembre-se, o que significa paz? É a tranquilidade, é calma, é o sossego. E isso nós encontramos quando nós estamos com Deus. Aí você busca a Deus, Deus te dá essa paz. É o Senhor? Então faz eu andar contigo. Então primeiro você precisa de paz. Na hora que você tiver paz, aí você vai poder viver os milagres de Deus. Uma coisa que nós precisamos aprender é que às vezes nós não recebemos algo de Deus porque nós estamos perturbados, no sentido preocupados com muitas coisas. E Deus não visita as nossas vidas no meio de uma preocupação. Deus, Ele quer que você primeiro tenha paz. É como se diz assim, é uma pessoa que chega desesperada, pastor, pelo amor de Deus, está acontecendo isso.
Calma. Primeiro você acalma uma pessoa. Primeiro você traz paz para o coração. Acalmou? Acalmei. Agora explique o que está acontecendo. Agora fale o que está acontecendo. Então, antes de você pedir qualquer coisa para Deus, peça para Deus paz para o teu coração. Você vai pedir bênção, vai pedir um milagre, vai pedir Deus uma resposta, você pode pedir. Mas antes de qualquer coisa, peça a Deus: Deus, coloca a paz no meu coração. Pediu paz, agora eu estou em paz, agora eu estou sossegado. Agora você está pronto para pedir o que quiser para Deus. Agora você está pronto para declarar a sua vitória para Deus. Aí diz assim, ó: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com que, igreja? Com medo e começou a afundar. Mais uma vez, na mesma situação, ele perdeu a paz. Você entende? Ó, Satanás se levantou do mesmo jeito, da mesma forma. O diabo se levantou, meus irmãos, do mesmo jeito. Qual jeito? Com a tempestade, com o vento. E ele caiu mais uma vez, ele perdeu a paz dele mais uma vez, por causa da tempestade. Esse é um problema que muitos aqui, eu estou me incluindo, tá? Muitos de nós cometemos esse erro. A gente começa a olhar para as dificuldades, para o problema, e olha para uma coisa e olha para outra, e isso já é uma arma estratégia do diabo. Isso já é uma arma maligna de Satanás, que ele começa a fazer para roubar a sua paz. Hoje pela manhã, uma obreira, ela estava falando que ela estava com uma dor muito forte, que ela mal conseguia ficar de pé. Na hora que ela foi orar ali com as irmãs, ela sentiu uma forte dor assim no peito e tudo. E ela ficou ali: Jesus, o que está acontecendo? Diz que até os obreiros perguntavam: o que está acontecendo? Ela falou: não, eu estou bem, estou bem, estou bem. E aí eu comecei a falar: ó, acontecem coisas para roubar a sua paz. E ela falou assim: rapaz, mas isso aqui está roubando a minha paz. Eu não consigo adorar a Deus direito, eu não consigo ouvir a palavra direito, eu não consigo entender o que o pastor está falando. Ela falou: diabo, você não vai roubar a minha paz, você está amarrado em nome de Jesus. Ela falou: pastor, mas veio uma paz no meu coração, que até curada na hora eu fui. Ela contou de manhã para mim: até curada eu fui, pastor, na mesma hora que eu falei: diabo, você não vai roubar a minha paz. Ela falou: pastor, na mesma hora o meu corpo já ficou bom, eu fui curado. O outro obreiro que estava aqui, que antes dele chegar, o Fábio, para tocar, ele chegou e falou: pastor, de manhã eu não vou poder estar aqui. Eu estou indo para o hospital agora, porque a minha mão está formigando, está doendo, eu preciso ver o que é, que não sei o que mais. Eu falei: vai, irmão, vai para lá, deixa que a gente se vira aqui. Aí depois ele voltou, foi lá, no meio do culto, ele chegou aqui. Eu perguntei: e aí? Ele falou: pastor, obrigado pela palavra. Eu falei: por quê? Ele falou: são coisas que acontecem para tirar nossa paz. Situações, o diabo se levanta contra a saúde, contra a vida financeira, na família. O diabo se levanta no seu trabalho. O diabo usa pessoas da sua família. Tudo isso você não entende, mas são coisas para roubar a sua paz, para você ficar assim perturbado. E olha o que o diabo fez. Mais uma vez, o diabo lançou ali a tempestade, e o Pedro olhou para a tempestade, perdeu a paz e começou a afundar. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos aqui para o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 17. Aqui fala a respeito de um homem, de um profeta de Deus, chamado Eliseu. Só para você entender a história, a Bíblia diz que um casal, eles viam todos os dias o profeta passando por eles. Até que um dia ela disse assim para o marido: esse que passa entre nós todos os dias é um santo homem de Deus. Pelo modo dele se vestir, dele falar, do modo dele andar. E aí eles sentiram no coração de fazer para o profeta, na própria casa deles, um puxadinho, como se diz outro, de fazer ali um quarto para receber o profeta, quando o profeta estivesse passando por ali, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse ali estar numa tranquilidade maior. Fizeram isso, e o profeta ficou tão agradecido por aquele ato, que ele falou assim: mulher, eu quero te recompensar, o que falta para você? E ela disse: profeta, não falta nada, eu não tenho falta de nada. E ele perguntou para o empregado dele, para o servo dele: o que será que essa mulher não tem? E o servo falou o seguinte: olha, eu tenho observado que ela não tem filhos. Ele falou: pronto, é isso. E olhou para ela e disse: mulher, a partir de hoje, você vai ser uma mulher que vai dar luz a um filho, você vai ser abençoado. E ela até chega a dizer assim para ele, assim, ó, no versículo 16, ela até chega a dizer o seguinte: ó, o senhor não pode mentir para mim, só é homem de Deus, hein? Está aí no finalzinho do versículo 16, ó, por favor, não minta para mim, o senhor é um homem de Deus. O senhor está falando que eu vou ser mãe? Mas por que ela falou isso? Porque o marido já era idoso, já era avançado em idade.
E aí ele falou que ela vai ter um filho. Ele falou: só não minta para mim não, hein? Uma coisa séria, o senhor é homem de Deus. Só que no versículo 17, o que o profeta profetizou aconteceu, ó. Mas Eliseu tinha dito: no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu o quê? A luz a um filho, Vitória. Aí diz assim, 18: alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça. Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até meio-dia. E então, o que aconteceu? Ele o quê? Ele o quê? Isso é uma coisa que tira a paz da gente? Rouba, mas tudo. Não deixa nenhuma porcentagem de paz. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se coloque no lugar dessa mãe. Imagine ali o filho no colo, com dor, e de repente você olha: filho, pronto, partiu. Morreu ali no seu colo. Pastor, misericórdia, não desejo isso para ninguém. Realmente, meu irmão, é uma coisa de você até de imaginar, você até repreende. Mas aconteceu com essa mulher. Só que nesse momento que o filho dela morreu e ela percebeu que o filho morreu, ela tinha algumas opções, como sair gritando, chamar o marido gritando, preparar funeral, preparar enterro, preparar, sei lá, né, a morte dele, preparar as coisas para enterrá-lo. Mas sabe o que essa mulher fez? O versículo seguinte diz o que ela fez, ó. E ela carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fez o quê? Fechou a porta. Olha o que ela fez. O filho morreu. Ela percebeu que o filho morreu. Olha o que ela fez, ó. Pegou o menino morto, levou lá no quarto do profeta, aquele quartinho que ela tinha feito para ele, colocou ele em cima da cama do profeta, fechou a porta, saiu e foi falar com o marido. Aí ela foi, pastor, chorar para o marido. Diz assim, ó. Então ela chamou o marido e disse: manda o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais rápido, o mais depressa que eu puder. Ela contou para o marido? Não. Por quê? Porque eu falo assim, ó. Tem situações que se você passar, você vai perder a paz. Você vai perder a paz. Uma coisa que eu falei aqui na sexta-feira, é uma mensagem que eu vou dar para vocês qualquer dia, que fala assim, ó, Deus do meio. Por que é o Deus do meio? Você vê na palavra dele que Deus, ele fala o teu início, Deus fala o teu fim, mas Deus não fala do meio. O início, Deus olha para você e diz assim, ó, vai dar tudo certo, avance que vai dar tudo certo. Esse é o início. E o final? O final é a vitória que Deus tem para você. Mas e o meio? Por que Deus não fala do meio? O meio é o processo. O meio é a trajetória. Por que Deus não fala da trajetória, pastor? Por que Deus não fala do meio do caminho? O que eu vou passar no meio do caminho? Porque se Deus falar o processo que você tem que passar, você desiste. Você para. Se Deus falar para você, ó, você tem que passar por isso, por isso, por isso, aquilo, aí você fala, não, eu prefiro ficar do jeito que eu estou, eu prefiro ficar sofrendo, do que passar por tudo isso. Então Deus, ele fala o seguinte, ó, você vai ter tudo o que você quiser, você vai ser muito abençoado, e no final, o final é a sua vitória. Aí repare bem que Deus, ele falou assim para o povo lá do Egito. Deus falou, olha, eu vou tirar vocês do Egito. Já é uma vitória, sim ou não? Vou tirar vocês do Egito, desse sofrimento, dessa escravidão, e vou levar vocês ao final, ó, para uma terra prometida que emana leite e mel. Deus falou para eles que eles teriam que passar pelo Mar Vermelho. Deus falou para eles que eles teriam que passar pelo Rio Jordão. Deus falou para eles que eles tinham que derrubar os gigantes. Deus falou que eles tinham que matar os heteus, os amorreus, os jebuseus, que eram tudo inimigos do povo de Deus. Deus falou uma coisa disso? Deus falou que eles iam ter que passar pelo deserto. Se Deus fala tudo isso, eles iam falar, o quê? Eu saí daqui de onde eu estou? Não, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro estar aqui. Você vai ficar no meio aí, você vai ficar sendo escravo. Eu vou do que morrer lá pelos gigantes. Então Deus não falou nada disso. Então Deus falou, olha, eu tenho uma vitória para vocês. E eles foram. Por isso que Deus falou para Josué, Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se você olhar, você vai desanimar. Se você olhar para esses problemas, isso vai roubar a sua paz. Como eu falei para você, irmão, se o inimigo tem se levantado contra a sua vida, não é porque você tem feito alguma coisa de errado, é porque você está no caminho certo, mas ele quer roubar a sua paz. Eu falei esses dias aqui, acho que foi sexta-feira, que eu falei, a irmã até veio de hoje de manhã com o marido. Essa irmã, ela estava afastada, mas ela tomou uma decisão, vou voltar para a igreja. E ela voltou, ela e o marido.
voltaram para a igreja. Tão firme, já vai fazer mais de um mês que eles estão firmes, mas vindo quarta, sexta, domingo, quarta, sexta, domingo. Ela falou: pastor, desde quando eu fiz o propósito de voltar para a igreja, há um mês atrás, eu já perdi o emprego, bateram no meu carro, fugiram. Ela falou: pastor, parece que está dando tudo errado. Eu falei: você está roubando a sua paz? Ela falou: tá. Eu falei: então continua servindo a Deus. Eu falei: continua, você está no caminho certo. Por que o diabo está roubando a sua paz? Que ele está fazendo justamente isso, porque você fez um propósito com quem? Com Deus. Você pode não ver isso, mas o diabo sabe que Deus vai te abençoar. Então essas coisas acontecem, meu irmão, justamente para roubar a sua paz. Você faz um propósito com Deus, você fala: Deus vai me abençoar, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a vitória. Mas o que o diabo vai fazer para tirar a sua paz não está escrito. Aí essa mulher, voltando lá, aí ela foi, chegou para o marido e falou o seguinte: ó, mande o empregado trazer aqui uma jumenta e manda ele preparar tudo, que eu preciso ir falar com o homem de Deus. Aí o marido até pergunta assim, ó, o marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Ele falou: mas o que você vai falar com o homem de Deus? O que você vai hoje falar? Hoje não é sábado, não é dia de culto, não é dia de reunião, você vai falar o que com ele? Ela disse: não, eu preciso falar com ele. E não comentou com ele. Esse versículo seguinte: mandou que então pusessem os arreios na jumenta, ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar. Mas assim ela saiu, foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Então corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E a mulher disse a Geazi que estava o que, igreja? A pergunta que eu faço é: estava tudo bem? Estava tudo bem? O filho dela tinha o quê? Morrido. Então não estava, mas ela falou para o profeta que estava tudo bem. É como se ela dissesse o seguinte: ó, está tudo em paz, graças a Deus. Perguntou: você tá bem? Eu estou bem. O seu marido bem também. E o filho? Bem também. Ela estava com uma paz tão grande no coração, que eu falo que a gente tem que ter essa paz, pedir a Deus: Deus, me dá essa paz, que pode acontecer o que for, você não vai perder a paz. Ela não perdeu a paz. Ela falou: mas eu preciso falar com o profeta. O Geazi até falou: o que eu posso te ajudar? Ela falou: olha, desculpe, mas eu preciso falar com o profeta, eu preciso falar com o homem de Deus. Diz assim, ó: porém quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés, né? E abraçou, né, os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. 28. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronta-se, pega o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você se encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e põe o meu bastão em cima do menino. Aí o Eliseu falou o seguinte: já entendi. Ô Geazi, prepara as coisas lá, vai na casa dela lá e vai abençoar o menino. Olha a resposta dela daí. Ela disse o seguinte no 30. Diz assim: mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. É como se ela falasse assim: não, olha, com todo respeito, o Geazi é uma bênção, mas eu quero que o senhor vá lá. O senhor é o profeta, o senhor é um homem de Deus. O profeta foi, deixou tudo e foi. Aí nós conhecemos a história. Ele entrou lá dentro do quarto onde o menino estava, deitou em cima dele. O profeta deitou sobre o menino, e diz a Bíblia que o espírito que estava, meus irmãos, sobre o profeta passou para ele naquele momento, e o menino ressuscitou. O milagre foi feito, diga amém. E o marido, acho que o marido nem ficou sabendo, não sei se ela contou depois, mas eu falo que quando a gente tem paz no coração, você tem paz, ó, para raciocinar. Você pensa, você perde a paz, você fica perturbado, você faz loucura. Mas ela, quando aconteceu aquilo, ela não perdeu a paz. Olha o que ela disse: ó, vou fechar a porta, vou deixar meu filho aqui, vou falar com o profeta, e o profeta vai resolver esse caso. A paz, ó, quando você tem essa paz, você pensa, você sabe, você tem o discernimento de Deus. Alguns versículos para a gente encerrar.
para você entender aqui, ó. Salmos 29, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmos 29, versículo 11, na NVI. A Bíblia ela diz assim, Salmos 29, 11. É essa benção que Deus quer te dar hoje. Qual é a benção? Salmos 29, 11. Diz assim, ó. O Senhor dá força a quem? Ao seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. E é uma força que a gente precisa, só Deus pode dar essa força. Mas Deus não só abençoa com a força, olha o que diz agora: o Senhor abençoa o seu povo com a paz. Ele disse, eu dou força ao meu povo, mas eu quero abençoar o meu povo com a paz. Lembra que eu falei? A paz eterna, a paz que dura, é a paz que Deus ele dá. Somente Deus ele pode dar a paz. Somente Ele pode colocar sobre essa vida uma paz, que você pode deitar a sua cabeça sobre o travesseiro e você vai dormir uma noite abençoada. Por quê? A Bíblia fala no livro de Salmos, só o Senhor faz você dormir, repousar e acordar em segurança. Se você não tem dormido à noite preocupado, é porque você está perdendo a paz. Está perdendo não, você já perdeu a paz. Se você não tem vivido uma vida feliz, é porque você perdeu essa paz. Se você tem andado muito preocupado, preocupada, ansiosa, fadigada, se você tem andado aí, pastor, parece que eu vou ter um treco a qualquer momento, coração disparado toda hora, parece que, pastor, que eu acordo no meio da noite faltando ar, preocupação, estresse, você tem que pedir a Deus, Deus me dá paz, pelo amor de Deus, preciso dessa paz. E diz a Bíblia, ó, Deus dá força ao seu povo, mas abençoa com paz também. Olha o que aconteceu aqui no Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7,36, eu vou resumir a história aqui, tá? A partir do versículo 36, a Bíblia fala que Jesus ele foi convidado por um fariseu a ir jantar na sua casa. Jesus foi, e a Bíblia fala que havia naquela cidade uma mulher prostituta, com a vida totalmente errada, e a Bíblia diz que quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, ela se aprontou e foi até a casa onde Jesus estava. Quando ela chegou lá, diz a Bíblia que ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e secava os pés de Jesus com os próprios cabelos. E diz a Bíblia que além disso, ela ali perfumava os pés de Jesus e não parava de beijar os pés de Jesus. Então ela chorava, as lágrimas caíam, ela lavava os pés de Jesus com as próprias lágrimas, secava com o próprio cabelo, perfumava os pés de Jesus e o beijava o tempo todo. Até que chegou um momento que o fariseu reparou, ele viu, e aí começou a indagar a mulher, o que você está fazendo aqui? Sabendo quem ela era. Ô mulher, o que você está fazendo aqui? Você é louco da cabeça? Sai daqui que não sei o que mais. Aí Jesus deu uma nele, ele falou, ó, deixa ela aqui. Não, mas Senhor, essa mulher é isso, é porque ela está aí, ó, fazendo um monte de coisa, essa mulher é errada. Jesus olhou e falou assim, olha, quando eu cheguei aqui, você não me deu água para limpar os meus pés, mas desde quando eu cheguei aqui, ela lava os meus pés com as lágrimas dos seus olhos. Foi, você não me deu um beijo, um ósculo santo, como diz a Bíblia, mas desde quando eu cheguei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Você não me deu o perfume, que é a cultura deles de boas-vindas, mas ela, desde quando eu cheguei aqui, ela tem perfumado os meus pés. Então Jesus olha para a mulher, no versículo 50, e olha o que ele diz para ela, no versículo 50 diz assim, ó, versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a sua fé fez o quê? Salvou você. Mas olha o finalzinho, o que ele diz para ela? Vá em paz. Essa mulher, meus irmãos, com certeza ela estava totalmente perturbada. Se ela foi até Jesus, não foi à toa, não foi em vão, ela precisava ali da ajuda de Jesus. Jesus olhou para ela e disse o seguinte, primeiro, tudo isso que você fez em ato de fé, salvou você. Você fez tudo isso, beijou, limpou, lavou, estava aqui, perfumou, isso foi um ato de fé, isso fez você se salvar. Ele disse, a sua fé salvou você. Mas não foi só isso, o que Jesus falou para ela no final? Vá, mas vai o quê? Vá em paz. Jesus deu para ela aquela paz. Ele não só perdoa pecado, mas Ele quer te dar paz também. Outro versículo, vamos aqui para Marcos capítulo 5, versículo 34, que foi a mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus foi tocado por essa mulher, Jesus começou a indagar, quem tocou, e até que ela diz, fui eu que te toquei, e aí Jesus olha para ela e diz assim, ó, disse Jesus, minha filha, olha como é que ele chamou ela, minha filha, você sarou porque teve o quê? Fé.
Não foi a mesma coisa que aconteceu com a outra mulher? Jesus disse: você está sã porque você foi salvo, porque você teve fé. E essa aqui, filha, você sarou porque teve fé. Olha o que Jesus fala para ela, ó: vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Irmão, Jesus, ele está preparado hoje para te dar essa paz. Jesus está pronto, Jesus está aqui hoje para te dar essa paz. Talvez você diz: pastor, o senhor não sabe a luta que foi até para chegar aqui hoje. Eu queria muito vir, mas foi uma luta para chegar aqui. Talvez antes de você chegar aqui, você perdeu a paz com alguma coisa. Pastor, aconteceu briga dentro de casa, meu marido achou ruim, meu filho aconteceu isso. Pastor, parece que tudo aconteceu para roubar a minha paz. Mas você veio. Você veio para ouvir assim de Jesus: ó, você veio, a tua fé te salvou e você vai voltar em paz para sua casa. Mas não parou por isso não. 1 Samuel, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Já falamos aqui outras vezes. Uma mulher aflita, perturbada, que ela, meus irmãos, estava numa depressão total. Ela não podia gerar filhos e vinham as provocações. Olha só como o diabo é. Ela usava outras pessoas para provocar ela. Usava a Penina, que era a outra mulher do seu marido, para perturbar ela, para tirar a paz dela, dizendo para ela: olha, você não tem filhos, eu tenho. Você sabe uma coisa que tira muito a nossa paz? É gente olhando para você e desmerecendo você. A pessoa que olha para você e diz assim: ó, você nunca vai ser ninguém na vida. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? A princípio você pode até resistir, a princípio você pode até não dar bola, mas se essa pessoa começar em todo instante a te acomodar com isso, vai chegar uma hora que você vai acabar perdendo a sua paz. E chegou uma hora, meu irmão, que a Ana perdeu a paz dela. Até então ela não falava nada, ela ficava de boa, ficava na dela, mas ela foi engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Chegou uma hora que ela falou: quer saber de uma coisa? Antes que eu me estoure com essa mulher, eu vou falar com Deus. Ela foi e falou, cuspiu tudo diante de Deus. Ela falou tudo para Deus. Aí depois que ela falou tudo para Deus, olha o que diz o versículo aqui, 17. Então Eli, que era o profeta, disse para ela: vai o quê? Vai em paz, e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Mais uma vez, o profeta, o homem de Deus, abençoou alguém com a paz. Ele falou: vai em paz, fique em paz. Eu digo para você uma coisa, guarde isso que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Hoje é dia 3 de março, você não vai esquecer esse dia. Dia 3 de março de 2024. Quem está também hoje pelas redes sociais, agora está ao vivo, mas depois a gente vai reproduzir em outras redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e assim por diante. E eu digo para você que não importa quando você está assistindo, mas eu digo para você o seguinte: Deus hoje está te dando essa paz. Deus hoje está fornecendo a você essa paz. Não importa a luta que você está passando, Deus está dizendo: fique em paz. Por quê? Porque em João capítulo 14, versículo 27, aí eu vou terminar por aqui. João capítulo 14, versículo 27, aí Jesus ele fala assim, ó, João 14, 27. Vou esperar vocês acharem, 14, 27. Que diz assim, ó: deixo com você a tribulação, a luta. O que Deus ele deixa? A paz. Ele falou: eu vou deixar com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz do mundo, como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus está dizendo: olha, eu estou deixando para vocês a paz, mas não é qualquer paz, é a minha paz. Não é a paz do mundo. Qual é a paz do mundo? É aquela que naquelas imagens no início nós vimos. É uma paz que momentaneamente ela te fornece aquela paz. Você fica em paz, você fica relaxado, você reflete, você descansa. Mas o mal de tudo isso é você pensar o seguinte: agora eu vou ter que voltar para o dia a dia. Eu sempre falo, eu vou às vezes viajar, é maravilhoso viajar, né? Refresca a mente, você fica, né, refresca o corpo, a alma, é maravilhoso. Aí você fica assim: poxa, só de pensar, chegar em casa tem que resolver problema. Oh, meu irmão, tira a tua paz todinha. Esses dias em casa, nós acordamos em casa, e na parte de fora assim da casa, estava toda molhada a parede, toda molhada a parede. Aí eu liguei na imobiliária, eu falei: olha, está acontecendo assim, assim, assado, está vazando água aqui do teto, e não sei o que mais. Ah, tá bom, a gente vai resolver. Eu falei: mas vai resolver quando?
Que eu sou meio assim, mas vai resolver quando? Porque tem um outro problema aqui que eu já passei para vocês aqui, que até agora não resolveu. Não, a gente vai ir. Aí mandou o pessoal lá. O pessoal subiu lá na caixa d'água e falou assim: rapaz, estourou o cano. Foi por isso que está vazando água. Aí assim, ó, aquele negócio na hora me perturbou. Fez assim: e se esse negócio aqui vaza de vez e começa a cair em cima da casa, meu Deus do céu. Mas foi resolvido. Falei: não vou perder a minha paz por causa disso. Aí liguei, minha imobiliária foi, mandou o pessoal, assistência lá. O pessoal foi e até falou o seguinte: olha, a gente tinha 2 telhados quebrados lá, a gente já trocou. Falei: coisa boa. Aí eu falei assim: ó, e a parede aqui, que está mofada? Tinha um dos quartos que a parede estava mofada. Aí ele olhou e falou assim: rapaz, o pessoal não passou nada para a gente não, mas deixa eu ver aqui. Ele olhou e falou: rapaz, é o registro do chuveiro. Ele tirou assim o registro, estava vazando por dentro. Ele falou: peraí, tirou a borrachinha, trocou. Ele falou: pronto, resolvido, não vai mais dar infiltração. Depois o senhor só raspa aí. Eu já tinha comprado a massa mesmo para raspar. Falou: pode raspar, pode passar aí que não vai dar mais infiltração. Falei: rapaz, coisa boa. Falei: já aproveitando, aqui de cima aqui tinha um monte de problema. Eu falei: aproveitando, já que você está com a escada aí, tem como você ver aqui em cima aqui, que quando chove tem até o caninho para sair a água, fica na porta assim da entrada da casa, tem tipo um tetinho assim. Ele falou: só que quando chove não está escorrendo a água. Aí o cara subiu lá, colocou a mangueira, desentupiu e falou: pronto, já não está mais entupido. Falei: glória a Deus. Falei: irmão, pensa numa paz que eu senti na hora, uma alegria que eu senti na hora. Eu falei: então, ó, olha quantas coisas acontecem para roubar a tua paz. Como essa irmã que eu falei, ó, 12 anos atrás aconteceu um problema, para ela já tinha resolvido esse problema. Essa semana chegou para ela o processo, você está sendo processado por causa daquele problema. Mas aí, na quarta-feira passada, eu perguntei para ela: e aí, irmã, como é que você está? Falou: pastor, depois da oração? Ela falou: depois. Aí eu dei uma palavra para ela, porque ela falou: pastor, eu nunca fui num fórum, nunca fui numa audiência. Pastor, vão inventar coisas contra mim. Pastor, estão inventando coisas, falando coisas que eu não fiz, e isso e aquilo outro. Falei: calma, irmã. Ela falou: pastor, desculpa falar, mas como é que eu vou ter calma? Falei: posso te dar uma palavra? Eu acho que essa palavra vai te trazer calma. Ela falou: pode dar uma palavra. Eu falei: Isaías 54, 17. Eu falei: eu vou te dar essa palavra. Eu falei: essa palavra vai te trazer paz. A Isaías 54, 17 diz: ó, mas nenhuma arma poderá derrotar você. Se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será o quê? Condenado. O que eu faço pelos meus servos é isso: eu lhes dou a vitória, o Senhor falou. Irmão, pensa uma mulher que falou assim: ó, pastor, só faltou ela colocar ali o meu nome ali, ó. Eu falei: só faltou falar o meu nome, porque o que ela falou: pastor, nunca fui no tribunal e vão tentar me condenar, falar mal de mim. Eu falei: irmão, a Bíblia está dizendo, ainda que levem você para um tribunal, o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor está contigo. Aí quarta-feira eu falei: como é que você está? Ela falou: pastor, depois daquele dia, eu estou dormindo igual um bebê. Ela falou: não me preocupo. Ela falou: eu não perdi a minha paz, eu estou com essa palavra no meu coração. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Jesus, eu termino a mensagem por aqui, mas antes de terminar essa mensagem, eu quero, meu Deus, dar a bênção. Assim como Jesus deu, assim como o profeta deu, eu estou dando agora como ministro da palavra do Senhor. Jesus, dê a paz a essa pessoa, essa ou esse que há muito tempo não sabe o que é ter paz, vive atribulado, vive, meu Deus, preocupado, ansioso, devido a tantas coisas que têm se levantado contra a vida dele. Mas assim como o Senhor falou, eu também digo, em nome de Jesus, que o Senhor te dê paz, que a partir de hoje você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter paz no teu coração. Eu determino isso para a glória de Deus, em o nome de Jesus. E quem recebe essa paz, diga: eu recebo, Jesus. E vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.